Olá a todos, bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Essa então é a 7ª aula da série Diodos Semicondutores. Circuitos com diodos. Um dos principais circuitos com diodo é o retificador, o retificador de corrente alternada para corrente contínua. Então, eles transformam a tensão alternada em tensão contínua e a gente utiliza isso em vários equipamentos do dia a dia. O circuito que a gente utiliza para fazer essa conversão, essa retificação, e no caso de meia onda aqui, é o circuito ceifador negativo que a gente viu na aula passada. Então está aqui a nosso circuito retificador e o sinal de saída. Mas, na verdade, nossos equipamentos, a gente pode ter uma melhoria para utilizar essa onda retificada, essa tensão retificada. A retificação de onda completa vai fornecer essa melhoria para a gente. Então, eu tenho aqui meu sinal de entrada, que ao invés de eu retificar só meia onda, ele tem um nível médio, que vai ser DC de 0,318 da tensão máxima, eu posso fazer uma retificação de onda completa, onde eu vou ter aqui um nível DC maior, ou seja, 0,636 vezes o valor de pico que eu tenho da minha onda. Isso pode melhorar o desempenho do meu retificador. No circuito de retificação, então, de onda completa, a gente tem um exemplo, o circuito de retificação em ponte, que é composto, então, por 4 diodos conectados dessa forma, onde eu tenho a carga, ou os polos positivo e negativo, sobre uma carga nesse centro aqui, no centro do circuito. Como ele funciona? Para a minha onda senoidal de entrada, no ciclo positivo, ele passa por aqui nesse sentido. Então, o diodo conduz nesse sentido, eu fecho a malha aqui. Então, essa onda passa. No ciclo de corrente alternada negativo, que é esse daqui, ele passa agora com a polarização positiva por esses ramos e fecha a malha aqui. Então, olhando para sempre a parte positiva da nossa carga, então olhando sempre a parte positiva da carga, tanto aqui como aqui, a gente vê que os sinais correspondem ao positivo e eu tenho então esse sinal retificado para cá. Aí eu tenho então um nível DC médio, nível de corrente contínua médio, de tensão média aqui, que vai ser o que a gente vai utilizar para alimentar nossos equipamentos. Ainda posso melhorar mais ainda, utilizando um filtro de capacitor. Então, se eu colocar aqui um capacitor ligado na carga, em paralelo com a carga, então ele está em paralelo com a carga, porque isso aqui significa o símbolo de terra, Isso daqui é o símbolo do nosso transformador, onde normalmente eu tenho aqui uma tensão de alimentação de 110 volts, que é aquela que vem para a tomada na nossa casa. Esse também aqui funciona como um retificador de onda completa, só que eu utilizo somente 2 diodos. Não é um retificador em ponte. A saída, então, vai ser fornecida essa daqui. E quando eu coloco esse capacitor em paralelo com essa resistência de carga, esse capacitor
ele carrega e começa a cair cada vez que muda o ciclo. Cada vez que muda a polarização, ele carrega e começa a cair. Carrega e começa a cair. Eu tenho um melhor aproveitamento daquele nível médio DC que estava aqui, que era de 0,638 vezes o VM. Tem um melhor aproveitamento aqui para um nível DC maior. Essa diferença desse pico aqui para esse pico aqui, essa onda que está aqui, é chamada de ripple. Então, esse é o ripple que eu tenho na minha fonte, de nível DC. Esse ripple, então, ele pode ser melhorado. Basta eu colocar outro estágio de filtro. Então, o filtro que eu estou utilizando é o filtro RC. Coloco mais esse estágio de filtro aqui, em cima e paralelo com a minha carga. Eu consigo diminuir esse valor de ripple aqui, RMS. Então, com o quê? Com a inclusão de um novo filtro. Circuitos multiplicadores de tensão. Os circuitos multiplicadores de tensão, então, eles utilizam uma combinação de diodos e capacitores para multiplicar a tensão de circuitos retificadores. Eu posso ter, então, um duplicador de tensão, um circuito triplicador e um quadruplicador de tensão, dependendo da quantidade de diodos que eu utilizo e de capacitores para fazer esse circuito. O duplicador de tensão. Sabendo que quando eu ligo o circuito, o diodo está descarregado e ele vai carregar com uma determinada nível de tensão. Então eu tenho que ter o meu transformador, aqui está a minha saída do transformador, que vai fornecer uma corrente alternada com o V de M para pico aqui, né? Quando eu ligo o meu sistema, nesse ciclo positivo aqui, eu carrego esse primeiro capacitor aqui. Esse capacitor, então, vai carregar com a própria tensão VM. Então, aqui, a tensão desse capacitor vai ser VM. Quando eu venho para o ciclo negativo, ou seja, aqui fica mais e aqui fica menos, no ciclo negativo, esse capacitor já não conduz mais. O que acontece? Eu tenho esse circuito que imediatamente vai carregar esse capacitor. Com qual tensão? Com a soma da tensão que eu tenho em C1, que é VM, mais a soma que eu tenho na tensão sobre o transformador, que é VM também. Então eu vou ter aqui uma tensão de 2VM. Se eu pegar então os polos nesse sentido aqui, positivo e negativo, sobre o capacitor, eu tenho o capacitor C2, eu tenho então a tensão de 2VM. Isso pode ser visto então nessa figura. Primeiro esse capacitor carrega, aí eu tenho aqui a tensão de VM, depois esse capacitor carrega com essa tensão e essa tensão somadas, ou seja, 2VM. Circuito triplicador e quadruplicador. O circuito triplicador e quadruplicador, eu consigo inserindo mais diodos e capacitores. Então, dá para ver que eu tenho aqui, nesse primeiro trecho aqui, o nosso circuito duplicador, que a gente viu no slide anterior. Nesse circuito triplicador, dá para ver que quando esse diodo, o primeiro diodo aqui, o C1, ele carrega com o valor de VM. O segundo, que é esse daqui, carrega com o valor, está nessa polaridade agora aqui, carrega com o valor de
Vm mais Vm, 2Vm. Né? O próximo capacitor, então, que seria esse, ele pega essa polaridade novamente positiva para cá e carrega com aquele diodo esse capacitor. Ele carrega esse capacitor C3. Esse capacitor C3, então, vai ser a soma das tensões em todos os ramos. Então, vou pegar a soma que está aqui. Então, olhando para esse daqui. Vm, agora positivo com positivo, então estão contrários os dois aqui. Vm menos Vm, 0, mais 2Vm. Então, esse capacitor, ele vai ser carregado com 2Vm. O próximo capacitor, ele vem aqui, então, ciclo positivo. O positivo vem para cá, no ciclo negativo, né? E faz o quê? Carrega através dessa malha. Vamos, então, fazer a soma desses dois pontos que estão aqui. Então, eu tenho mais 2Vm, mais Vm, 3Vm, mais Vm, que está acima positivo, mais Vm, 4Vm, menos 2Vm, ou seja, vai carregar com 2Vm. Então, se eu pegar desse ponto, tá aqui, até esse ponto aqui, que é a minha referência agora, eu tenho aqui um quadruplicador de Vm. Antes também, né? Eu falei, mas se eu pegar desse ponto que está aqui, até esse ponto que está aqui, que agora aqui é a minha referência, eu vou ter 1, 2, 3 Vm. Um triplicador de tensão. As aplicações práticas de circuitos de diodos, né? Então, todos esses circuitos que a gente já viu, elas são, então, são da parte de conversão de corrente alternada para corrente contínua. Então, as principais aplicações são esses, circuitos retificadores. Também existem circuitos de carga de bateria, né? Existem circuitos com diodos simples. O próprio diodo ele pode ser uma proteção contra curto-circuito, polarização reversa de um determinado circuito, né? Pode eliminar correntes parasitas causadas por chaveamento de relé físico, né? Um chaveamento mecânico do relé. Pode trabalhar com um circuito Zener, utilizando para proteger o circuito de uma sobretensão, ou normalmente, como a gente viu, para regulagem de tensões de referência dentro de um circuito. Então a gente termina a série de diodos semicondutores. Até a próxima.